Deixa eu começar aqui de novo. Tá, beleza. Vou gravar um vídeo sobre um CRUD bem simples aqui, tá? Deixa eu só fechar a porta aqui. Tá, beleza. Vamos ver aqui. Se você olhar no Database Schema, um dos CRUDs que está faltando é o do Tracker, tá? Ele tem esses campos aqui, Ticker, Description, Asset, Target Price, Base Price, blá blá blá. Tá, vamos fazer ele então. A primeira coisa que você vai fazer é, claro, criar o seu branch, fazer toda aquela parte ali. Eu vou puxar direto para Master aqui, mas no seu caso teria que fazer tudo direitinho. Então você vai colocar aqui a ticker, sempre no singular aqui, na parte de models. Aí você vai criar o seu ticker. Geralmente eu pego por base do Institution, tá? Então assim, geralmente começa com modelo também. Coloco aqui, Ctrl V. Ticker.model.ts. Eu pego aqui no VS Code, tem aqui, né? Rename symbol ou Shift F6 no meu caso. Opa. Estranho. Foi. Ticker schema. Aí você vai ver que ele tem um campo ticker. Não, é tracker schema, desculpa. Tá. Ele tem um campo ticker, que é o primeiro field. Esse campo aqui é uma string, né? Para você ter um tracker, você tem que ter um ticker. Ele deve ser único, não, você pode ter do mesmo ticker, vários usuários rastreando um preço diferente, né? Então não precisa ser único. O e-mail, não, o e-mail não precisa, nada a ver. Deixa eu ver o próximo, a description. O type, type é uma string, né? Type string não é required, então não preciso colocar nada. Deixa eu ver mais aqui. O asset é um relacionamento que ele vai fazer do ticker, do model, com esse outro model aqui chamado asset, tá? Então a gente vai ter que criar esse relacionamento. Como? Você vai simplesmente colocar aqui. Aqui no caso já tem um relacionamento do Institution, né? Vamos reaproveitar isso aqui. Eu vou colocar aqui asset. Ele vai referenciar o object ID. Esse relacionamento é requerido, óbvio. Por quê? Porque você não tem como ter um tracker não associado a um asset em particular, ele é associado a um ativo, né? E a referência dele é o asset. Se você dá uma olhada aqui, o asset model, você vai ver que é esse asset aqui que eu estou passando, tá? Mais o que? Type, a gente tem uma string, só que esse type, na verdade, ele é um enum. Você tem vários tipos de trackers, a gente vai ter que pensar no tipo de tracker. Então, vou começar fazendo aqui um outro arquivo chamado... Opa. Eu fiz a pasta errada, desculpa. É tracker. Depois é o tracker.model. Tá, foi mal. Deixa eu colocar aqui. É o tracker.types.ts. Aí eu vou exportar uma interface. Export interface iTracker. Desculpa. É um enum, porque são tipos diferentes, né? Isso daqui depois você dá uma olhada para ver o que é enum no TypeScript. Então eu vou criar um enum chamado tracker type. Quais seriam os tracker types? Quais são os tipos de rastreadores? Você tem o price increase, ok? É o primeiro tipo. Price decrease, increase above ou decrease below. Só colocar price decrease, acho que fica melhor. E você tem price increase percentual ou price decrease percentual, ok? Como isso daqui provavelmente vai ser registrado na base de dados, se você salvar como está aqui agora, ele associa 0, tá vendo? 1, 2, 3, aí fica bem confuso. Então você vai ter que fazer isso. Price increase, price decrease, price increase percentual, ok? E aqui
price decrease percentual. Ainda não. A palavra percentage. Acho que é percentage o nome correto para isso. Em inglês, né? Digamos. Por isso que é bom essas extensões de VS Code. Então aumento por um determinado percentual. Tá, resumindo. Beleza, salvei o tracker type. Aqui no model eu tenho que associar esse type a um tracker type apenas. Aí tem um jeito específico de fazer isso, que eu usei, por exemplo, aqui no user. Olha aqui, enum, eu coloco como string, depois eu jogo, essa string na verdade é um enum que tem que estar dentro dessa array específica aqui, aí eu passo o meu type, entendeu? Esse type helper eu que criei. Então você vem aqui, no tracker model, no type, aí você vai colocar aqui, opa, só dar uma bisoiada aqui, tipo, type, tá. O type.string, só que é um enum. Nesse enum você vai seguir o tracker type, ou seja, só vai permitir aqueles valores que eu setei ele, entendeu? Então se o usuário tentar jogar alguma coisa aqui que não esteja dentro daqueles valores, ele vai dar erro. Beleza, o target price é um type do tipo float, não existe, será do tipo number, seria melhor. Base price. O base price, max increase percentual e max decrease percentual, eles são usados juntos. Esses três últimos são usados juntos, tá? Aqui, por exemplo, eu salvo o preço base, né? Esse preço base ele vai ser sempre atualizado, né? A cada X minutos e tal. Aí, por exemplo, se você jogar aqui max increase percentual 10, aí ele vê se teve um incremento de mais de 10% em relação ao preço base, ele faz o trigger do sinal, tá? Então base price é um type do tipo number, e aqui é o max increase percentual, também é um type do tipo number, ok? E o max decrease percentual, percentage na verdade, né? Ok, max aqui eu também no type tipo number. Deixa eu ver se ele tem um double. Não, ele só tem number. Eu acho que se você não entendeu por que eu estou usando esse TS Mongoose, eu esqueci de explicar. Mas o TS Mongoose ele basicamente ele infere um type com base no esquema que eu estou criando, entendeu? Então para eu não precisar ir lá e tipo export interface tracker, aí definir tudo de novo aqui embaixo, ticker, tipo string, uma description, string, e etc. Para não precisar fazer isso, imagina, eu vou ter que manter duas partes da codebase que são repetidas basicamente, né? Aqui em cima e depois outra interface. Às vezes eu posso esquecer de adicionar um field aqui, esquecer de fazer o update dessa interface, aí vai ficar errado. Então, para evitar esse tipo de problema, eu uso esse TS Mongoose, que ele vai criar uma interface com base no que você está criando no esquema aqui, tá bom? Tá. Timestamp eu sempre deixo para todo model, é só para saber quanto que ele foi criado e atualizado. Beleza, no mais é isso daí. Number, type, asset, description, ticker. Uma referência no asset, ok. Aí a gente vai criar aqui então a interface, o iTracker. I é de interface, tá? Interface Tracker. Então, extract doc é uma função para puxar toda a interface da sua esquema, no caso do tracker esquema. E aqui eu vou usar isso para criar um model chamado tracker, que eu vou utilizar como base da criação desse model, o tracker esquema. Então aqui o model está pronto, beleza? Tá. Vamos começar agora com o repository. Então tracker.repository.ts. Você vai ver que ele é muito simples, tá? Esse repository é simplesmente isso daqui. É claro, para 80% dos casos você vai fazer isso. Se você precisar de alguma função específica para lidar com base de dados, aí você vai ter que customizar essa classe. Mas fora isso, não. Então aqui você coloca o tracker repository. O que é esse injectable? Esse injectable é uma propriedade do Inversifier, porque a gente usa um sistema chamado de Dependency Injection, injeção de dependências.
dentro desse projeto, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou exportando essa classe Tracker Repository que eu vou injetar em outra classe, vai ser chamada de Service, que eu vou criar daqui a pouco. Aí você vai ver como que eu vou usar isso daqui. Mas basicamente ele só estende a classe CRUD. Essa classe CRUD, se você for ver, ele tem todos os métodos, né? Create, Read, Update, Delete, aqui. Todos abstraídos para funcionar com qualquer model da minha base de dados, né? Então eu simplesmente posso passar aqui uma função de create e acabou, né? Então ele está estendendo aqui, vocês vão ver aqui agora no service que eu vou criar. Ó, deixa eu pegar um service já feito aqui, Institution Service. Vou jogar aqui Tracker Service. Aí tem aqui Tracker Service. Ele também é injectable. Deixa eu tirar essas porcaria aqui, porque eu não vou precisar. Aí aqui que eu vou fazer a injeção de dependência, né? Nesse constructor. Eu vou colocar aqui o meu Tracker Repository. Ele vai instanciar essa classe Tracker Repository. Se você nunca mexeu com TypeScript, você provavelmente está um pouco confuso, pensando assim, nossa, eu nunca vi essa sintaxe, como é que é um construtor vazio aqui só com método private, como é que é isso? Primeiro que como essa dependência ela é injetada apenas dentro do Tracker Service, não tem sentido ela ser pública, não vai ser usada externamente, então você usa esse campo private para proteger ela, né? É uma forma de você encapsular essa esse Tracker Repository, tá? E essa sintaxe que você está vendo aqui, na verdade é só um atalho. Basicamente o que ela faz é isso, ó, tracker, depois eu respondo o Robert aqui. Então tracker repository, você está passando, você está ganhando de argumento, né? O que ela está fazendo é isso, ó, this.tracker repository equals to new tracker repository, new tracker repository. Basicamente é isso que essa classe, esse shorthand faz, né? Esse atalho. Eu uso essa outra sintaxe porque ela é mais limpa e, enfim, o Nest usa, eu inspirei no Nest para criar esse boilerplate, tá? Beleza, então tá usando o repositório aqui. Na parte de create, o que eu estou falando aqui? Eu criei uma função pública chamada create, que vai receber alguns dados. Esses dados, basicamente, vão ser usados para criar esse model, né? E essa função está falando aqui no TypeScript que ela espera uma promise como resposta do tipo iTracker, tá? E como é assíncrona, por isso que eu uso promise aqui. Deixa eu só ajudar o colega aqui, coisa rápida. Pode passar o vídeo aí. Tá, beleza. Voltando aqui para o service, né? Então a gente estava injetando o repository dentro do service. Tá, eu não expliquei para que a gente usa o repository, esqueci de falar. Vão ter três arquivos principais, né? A gente tem o controller, temos o service e temos o repository. Com o repository, o objetivo dele é interagir com a base de dados, né? Por exemplo, aqui tem um user repository, ele está achando o usuário aqui, blá blá blá, e retornando. Aqui você vê o institution, repository, só está estendendo a classe CRUD, não faz nada mais customizado, basicamente segue o mesmo fluxo. Aqui também, deixa eu ver se tem algum outro aqui. No auth eu acho que tem uma função um pouco mais customizada para vocês verem. Aqui, ó, por exemplo, esse sign up, ele está criando um novo usuário e tal, salvando e blá blá blá. Então assim, o papel do repository é interagir com a base de dados. Então todo o código relacionado à interação com a base de dados vai ser feito no repository. Grava isso. Toda a lógica dessas rotas, elas têm que ser colocadas no service, beleza? Tudo que fosse um pouco mais de checar aqui, ali e tal. Tudo que for relacionado ao roteamento e passagem de dados ali para o service vai ser feito no controller, tá bom? Então isso é muito importante vocês gravarem. Repository, service e controller, para que cada um serve. Tá? Mas enfim, a gente está ajeitando aqui o service na rota de create, eu vou atualizar aqui, né? Okay, tracker repository. Beleza, atualizei os repositórios. Aqui no institution aqui eu vou colocar iTracker. Beleza. E aqui no institution eu vou colocar tracker, que é meu modelo tracker. Beleza? Terminar de importar.
E está pronto, ou quase pronto, na verdade. Deixa eu te explicar o que isso faz. Eu tô puxando o método, estou chamando o método Tracker Repository, o método create. Mas se você olhar no Tracker Repository, você vai ver assim, nossa, mas não tem método create. Tem sim, é porque ele está estendendo do método create. Tá? Então ele está puxando esse método aqui. E basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma função genérica, né? Para criar um novo dado, um novo campo na base de dados. Você está vendo aqui? Ele passa um model, algumas props e umas properties, né? No caso props, e um atributo opcional chamado populate keys. Aí ele usa isso para criar um model na base de dados. Você vê que ele instancia essa classe que você está passando, salva ela, faz o populate keys, né? Enfim, vê se está duplicado, se não está, faz toda essa validação para você. Para evitar repetir isso ao longo de todos esses models aqui, eu criei uma extensão dessa classe. Tá? Então fica muito mais fácil. Aí voltando aqui para o Tracker Service, aí eu estou passando, tá vendo aqui? Eu estou passando a interface Tracker. Aí o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou passando aqui? Eu estou passando como generics. É um negócio que só se você sacar de TypeScript você vai saber o que é. Mas quando eu estou definindo essa função create, é como se eu colocasse um coringa aqui como interface. Tipo, ele pode receber qualquer interface, é isso que eu estou falando. E essa interface vai representar um model que está sendo criado aqui. Tá vendo? O model da interface T. Esse T é tipo um coringa, uma interface aleatória que eu estou passando. Não aleatória, né? Mas relacionada àquele model. Deixa eu ver aqui. Tá, então estou passando aqui. Aí estou passando o model tracker, para ser, né, onde os dados vão ser injetados. Data é os dados do novo tracker que eu estou criando. E esse campo aqui, chamado populate keys, ele tem relação com o método populate do Mongoose, né? Sempre que você tem uma relação entre campos, você tem que usar o método populate. Depois eu vou te mostrar, se eu não usar isso, o que acontece. O campo que vai ser populado, ser feito populate, é o asset, né? Então a gente coloca aqui asset no lugar desse supervisor aqui, que é só do boilerplate. Beleza. Aí no read ele vai passar um ID e vai te retornar o tracker específico para aquele ID. Update também você passa um ID, ele só vai atualizar um tracker específico para aquele ID. E o delete também passa um ID, só vai deletar um específico. Beleza, nosso service está pronto. Agora por fim, vamos criar o tracker.controller.ts. Lembrando, o controller é onde você faz o manejo dessas rotas. Eu vou copiar aqui do collections, tá? Eu acabei de fazer. Vou colocar aqui. E vamos lá. Aí eu vou começar aqui colocando a rota no plural, tá? Trackers. Ele usa um middleware de autenticação, ou seja, essa rota é protegida por autenticação, você não consegue acessar ela sem estar autenticado. Aí eu coloco o nome aqui, Tracker Controller. Aí eu injeto a dependência do Tracker Service, tipo Tracker Service, ok? Aí a primeira rota, que é a rota de criação de recurso. Então, quando eu receber um método post, né, uma request tipo post, para você saber o que são esses decorators, você vai ter que dar uma olhada na documentação desse pacote aqui, Versify Express Utils, tá? Esse TTP status não é do dist, é do shared. Mas enfim, aqui no trackers, então tracker controller, blá blá blá. Aí quando ele receber uma request, né, para a rota trackers, por isso que ele só tem um slash aqui, então ele trackers, quando você der um request post, tipo, só para o URL trackers, ele vai ativar essa rota aqui, né? Aí você vai rodar um middleware chamado DTO Validator, ele vai validar um DTO, vou explicar daqui a pouco o que é um DTO, tá? E vai puxar os dados do body, da request, e salvar nesse collection create DTO, ou no caso tracker create DTO, que a gente vai criar daqui a pouco, tá bom? E vai passar isso através do tracker service para o service que vai chamar também o repository e vai injetar esses dados na base de dados. Aqui no tracker create, é o tracker create DTO. Tá, o que é um DTO? DTO é uma sigla para Data Transfer Object. É uma forma de você transmitir dados de um lugar para outro da sua aplicação. No caso do Nest e no caso dessa minha aplicação, a gente usa isso para validação de dados, tá? Então vamos criar o primeiro DTO aqui, que é o tracker.dto.ts.
Vou seguir um outro modelo aqui, por exemplo, do Institution DTO, tá? Então você cria uma classe, exporta ela, né? Export class, aí você vai colocar o nome do model, que é o tracker, e o nome do seu DTO, é um create, que geralmente coloca assim, tracker create, tracker update, tipo a função que eu estou fazendo, create DTO, beleza. Aí no payload do usuário, quando ele está criando esse tracker, quais campos eu vou querer validar? Quais campos eu vou querer permitir nesse payload? Todos, né, exceto o ID. Então eu vou colocar aqui, só você ver aqui, deixa eu ver aqui, cadê o meu model? Nossa, tá ficando... tá aqui. Opa. Então você tem um ticker, description, asset, é um pouquinho grande esse troço, mas vamos lá. Então um ticker, que vai ser uma string, um asset, que vai ser uma string, uma description, que vai ser uma string, e mais o que? Description, asset, que na verdade é um object, só que esse object, um object ID, que na verdade é uma string, é a mesma coisa, tá? Um type, que é do tipo tracker type, então é um enum, né? Base price é do tipo number. Esse asset tá dando erro estranho. Duplicate, tá, porque eu coloquei outro ali. Tá, base price, o item max increase percentage, que é um number, e o max decrease percentage, que também é outro number, tá? Então eu criei um DTO. Aí eu vou colocando tags, ou decorators, né, melhor dizendo, para validar esses atributos que o meu payload de criação do tracker vai ter. Por exemplo aqui, deixa eu copiar e colar aqui. Então aqui eu estou colocando que esse ticker ele tem que ser uma string, ok? Ele não pode estar vazio, ou seja, ele é requerido, e ele tem que ser definido, tá? Ele tem que estar nessa resposta. Ele não é opcional, beleza? Ok. Então esse daqui é para esse. O tracker ele tem que ter um asset, então é também a mesma coisa. Esse daqui não é opcional. A description, né? Eu posso colocar como is optional, só que tem que ser uma string, entendeu? Is optional, tá? Beleza? O type, aí o type ele é um pouquinho diferente. Deixa eu dar uma olhada no user model, ou user DTO na verdade, para ver como que eu fiz. Eu acho que é auth DTO. Aí tem algum lugar aqui que eu usei, eu não lembro, porque é um tipo diferente, ele é um type, entendeu? Acho que é isNum, que eu usei em algum lugar, ó, tá vendo? Usei lá no decorator. Tracker DTO. Então aqui eu tô falando assim, ele tem que, esse tracker type, ele tem que ser um enum, tá? Do tipo tracker type. Aí eu uso esse outro decorator aqui para injetar as traduções. E tem que ser o tracker type. Beleza? Aqui ele pede a entidade com enum, validation options. Ok. Tá. Beleza. Então aqui ele tá só falando, olha, nessa resposta de criação do tracker, eu quero um tipo, ele tem que ter o tipo type, ou seja, não pode estar vazio, tem que ser definido. IsNotEmpty, na verdade, é diferente do isDefined. IsDefined eu quero que esse field esteja obrigatoriamente presente na minha request. É isso que eu estou falando. O isNotEmpty é um pouquinho diferente. Ele significa o seguinte, olha, esse field ele não pode ser vazio, tipo, no JSON lá, ele não pode ser isso, entendeu? Ele não pode ser uma string vazia. E o isNum está forçando ele a seguir esse padrão, só pode ser algum desses 4 campos aqui. Se você colocar alguma coisa diferente, ele vai dar erro. Tá, o base price é um número, né? Então a gente pode usar aqui, tem que estar definido, não, na verdade é opcional, né? Tá faltando um, que eu esqueci, se eu não me engano. Você tem um target price, que é um number. Aí a gente pode colocar aqui ele como não pode ser vazio, ele tem que ser definido,
e ele tem que ser um number. Is number. Aí deixa eu ver se eu usei em algum outro lugar. Não. Vou ter que fazer a validação disso daqui, porque ele não tem a tradução, né? Mas deixa aqui como is number, ele vai usar o inglês, depois eu adiciono a tradução. Tá. Então esse target price is optional, na verdade, né? Então ele não pode, ele tem que ter pelo menos, ele tem que ter ou o target price ou o base price, né? Algum desses dois. Eu vou deixar como opcional os dois, então vou ter que tirar essas variáveis aqui. Só tem que ser um número, tá? Aí no back-end depois eu tenho que validar. Se ele não tiver nem target price nem base price, ele tem que dar um erro. Que eu vou fazer depois aqui. Mas enfim, o base price então é opcional também. Esse max increase percentage também. Esse max decrease percentage também. Por que esses campos são opcionais? Porque vai variar, né, se eu vou usar esse target price ou base price, que é usado em conjunto com esses três, dependendo do tipo de tracker, né? Porque se for um tracker por price increase e price decrease, faz sentido eu utilizar aqui esse tracker service, não, peraí, detail isso. Faz sentido eu usar o target price. Agora, se eu estou usando aquele aumento percentual ou não, aí a gente vai ter que fazer o aumento percentual com base num preço base. E esse preço base é definido no momento da criação do tracker, né? Tá, beleza. Type já setei, asset, blá 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 blá. Então o nosso DTO está pronto. Aí como que eu vou usar isso daqui? Então você vem aqui, coloca um tracker create DTO, ele vai importar, tá? Deixa eu tirar esse lixo aqui. Beleza? Aí coloca aqui iTracker. A resposta é sempre o tracker que foi criado, né? No caso desse CRUD padrão que eu estou criando aqui. Eu troquei ali. Esse collection service na verdade é um tracker service. Beleza? Ok. E mais o que? Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Tá feito. Tracker read. Tá sem erro, né? Ah tá. Aqui é um tracker update DTO. Aí a gente vai aqui no nosso DTO que a gente estava criando e vamos criar outro, tá? Então a gente vai aqui, por exemplo, export class tracker update DTO. Ele vai estender essa classe create DTO. Mas por que você está estendendo a classe de criação? Porque os fields já estão definidos aqui. Eu só vou sobrescrever alguns comportamentos para não precisar tipo copiar isso daqui em cima e colar aqui embaixo, vai ficar um monte de repetição. Então assim, para atualizar, eu tenho que atualizar, na verdade, posso atualizar todos os campos. Então o que eu tenho que definir? Esses aqui já estão como opcionais, né? Eu quero setar todos como opcionais. Então esses campos aqui de cima, que são os requeridos, eu vou fazer o seguinte, olha, joga isso como is optional, tá? A string aqui deixa como validação, porque ele tem que ser uma string, se ele estiver presente, né? Aqui no asset is optional também. Tivemos que is optional aqui no description e aqui só tem que ser um enum, né? Is optional. Beleza. Aí esse tracker update DTO você então passa aqui para a rota de update. Tracker update DTO. Importa para o seu arquivo. Aí ele vai pegar os campos de atualização, né, através da sua request do Postman, que você vai fazer daqui a pouco. Vai pegar o que é para ser atualizado através do parâmetro na URL e vai passar para o seu Tracker Service. Né? Aí passando aqui para o Tracker Service, ele vai chamar o repository e atualizar o field. É isso que está sendo feito. Tá? O delete é a mesma lógica. Entendeu? Então assim, super simples. Só tem um único passo agora que está faltando, que vocês vão ver por que está faltando isso. Mas deixa eu tentar colocar aqui. Acho que ele já atualizou, né? Foi super rápido. Tá, aqui no Postman. Deixa eu abrir o Postman aqui para vocês verem. Eu vou criar uma outra pasta aqui. Vou colocar aqui Duplicate Collection.
Aí você vem aqui, rename, tracker. Beleza? Aí nesse tracker eu coloco aqui um tracker create, tá? Eu coloco na rota trackers, o URL já, o Postman já seta pra mim aqui, tudo bonitinho. Deixa eu só trocar aqui os nomes, tá? Tracker read. Aí ele vem aqui trackers, update, é o tracker update, trackers. E aqui no delete é o tracker delete. Vem do trackers também. Tá. Então no create a gente setou lá, né? Deixa eu só deletar isso aqui. O que ele precisa para criar um tracker? Então ele vai precisar aqui do ticker. Então vamos colocar aqui ticker lá Petro 3. Um asset. Aí você vai ter que ter o asset criado na base de dados. No caso aqui ele já tem ou não? Não. Então eu vou criar aqui. Você vem aqui, cria asset da Petrobras, já está até aqui. Criou. Estou vendo aqui no Mongo, tá? Acho que não está gravando na outra tela. Você vai pegar a ID dele e vai passar como asset, desculpa, como para a criação do tracker. Aí passou aqui essa ID. Mais o que? A description. Venda ativo agora. Cruzamento de médias aconteceu. Sei lá, alguma coisa assim do tipo. Só para avisar o usuário. O usuário mesmo que define isso, tá? O type. Aí o type ele tem que seguir o tracker type. Então eu vou colocar aqui um price decrease. Beleza? Mais o que? O target price. Target price. Eu vou colocar, sei lá, nem sei quanto que tá Petro, mas se eu colocar 30. O base price, max increase não é o que eu estou usando, então não preciso passar esses fields. Beleza? Você vai ver que não vai funcionar, tá? Por que não vai funcionar? Porque eu não... Enfim, eu não registrei aquelas classes que eu criei no binder do Inversify, que é por causa da injeção de dependências. Se você não registrar isso, não funciona. Então você vai dar um 404 agora. Quer ver? Aqui, not found. Tá falando, eu não sei o que é essa rota trackers. Por que ele não sabe? Porque não foi registrado. Então quando você terminar de criar essas classes, é muito importante isso, senão não vai funcionar, tá? Quando você terminar isso, você vai ter que vir nessa pasta config, Inversify. Aí você vai ver que tem um monte de classes sendo bindada aqui, ó. Você tá vendo? Ó, todos os controllers estão bindados aqui, ó, repository, sei lá o que. Então o que você faz? Você simplesmente copia e cola, sabe? Você faz aqui, um tracker controller. Opa. E aqui um tracker controller. Importa um tracker service. E importa aqui para o service. E um tracker repository. Tá aqui no tracker repository. Beleza? Mas para que faz isso? Isso é requerimento desse Inversify, tá? Para fazer aquele processo de injetar classe na outra, que é uma injeção de dependências e tal, precisa ter isso. Junto com aquela flag de injectable também, que você já deve ter visto. Aqui, por exemplo, no repository tem. Tudo que é injetável, né? Toda classe que você criar, que é para ser feita injeção de dependência em outra classe, você tem que usar esse decorator chamado injectable, beleza? Agora provavelmente vai funcionar. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, criou. Que bonitinho meu tracker. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar o Mongo. Ok. Collections, trackers. Você dá uma olhada, tá aqui. Ó, ticker, o asset. Tá aqui. Description, type, blá blá blá. Você está vendo aqui que no asset ele te retornou todo o ativo correspondente, né? Ele fez uma consulta no asset e aninhou aqui dentro do asset, nesse payload de resposta. Por que isso foi feito? Aí que você entende para que serve esse field populate, né? Sempre que você tem um relacionamento no Mongo, né, no Mongoose no caso, você tem que usar esse populate keys para aninhar para puxar os dados desse asset para dentro da resposta do tracker que você está fazendo. Se eu tirar aqui, você vai ver que ele não vai criar. Na verdade, ele vai criar, mas vai mostrar só um ID. Tá vendo? Você não passou o campo que é para ser
eu não sei a tradução disso, mas populado, sei lá, ter colocado dados referentes a ele, entendeu? Então é para isso que serve, tá? As outras rotas é a mesma lógica, assim, deixa eu ver se o read vai funcionar, eu acho que vai, provavelmente está funcionando já, tá? É só isso. A princípio parece complicado, mas depois você vai ver que é super simples. Aqui, ó, read, tá vendo? Funcionando. O update, aí vamos atualizar aqui os campos. Eu quero atualizar o field o quê? Aí você vai ver aqui no DTO dele, eu posso atualizar tudo. Deixa eu colocar aqui a descrição, description. Colocar aqui updated description. Mandei, pá, aqui, updated description. Atualizou, super simples. Agora se eu quiser, por exemplo, vou atualizar o enum para qualquer coisa que não seja aquilo. Só para você ver o erro que vai dar. Type qualquer coisa. Ele vai falar, olha ali. O campo type somente aceita um dos seguintes valores: price increase, price decrease, price increase percentage, price decrease percentage. Então assim, o cara pode, se ele passar alguma coisinha errada disso, não vai pegar, entendeu? Se eu colocar aqui, por exemplo, um campo nada a ver, ele vai dar erro. Olha, esse campo não deve existir, não está no meu DTO. Então o DTO é como se fosse um guardião ali dessas requests, né? Você seta ele e seta ele como middleware, que ele vai interceptar a sua request e vai ler o que está sendo passado e falar, opa, isso daqui pode, isso daqui não pode, isso daqui deve ser isso daqui deve ser aquilo. Se você quiser mais detalhes sobre esses decorators, porque existem milhares deles, você dá uma olhada na documentação do Class Validator, tá? É bem legal. E esse campo aqui que eu não expliquei o que é, esse TS Default Decorator, basicamente eu estou puxando as translations, tá? Desse campo, desse field aqui, TS Default Decorator, beleza? Eu estou puxando, por exemplo, isString. Aí se você der uma olhada lá no pacote compartilhado, você vai ver que esse isString é uma parte específica, beleza? E no mais é isso. Tá atualizando, se eu vou deletar aqui, por exemplo, eu vou delete. Pronto, deletou, 200, ok. Funcionando rapidinho, você faz qualquer tipo de CRUD aqui. Tipo, eu acho que não sei se eu gastei meia hora, mas eu estou explicando tudo passo a passo para vocês, né? Mas se eu estivesse fazendo na real mesmo, daria uns 10 minutos para fazer um CRUD aqui com validação em várias línguas diferentes. Então, super legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato. Eu acho que eu abordei tudo aqui, tá? E é isso aí. Bom trabalho para vocês. Um abraço.